Deus abençoe a tua vida, esse dia, no nome de Jesus. Que as portas sejam abertas para você no dia de hoje. Que o Senhor possa abrir as portas que você precisa, mas também fechar as portas que você precisa. Vou falar um pouco disso aqui hoje, você vai entender. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Quero convidá-los a orar comigo nesse dia, a buscar a presença de Deus. Vamos lá? Vamos juntos? Meu Pai, nós te buscamos hoje aqui nessa manhã. Estamos aqui por tua causa. Queremos sentir a tua presença. Queremos, ó Deus, o enchimento do teu Espírito. É a tua presença que governa as nossas vidas. Aliás, que deve governar. Pai, eu preciso que o Senhor venha e disponibilize a tua presença. E que a tua presença venha governar as nossas vidas. Diga isso, coloca a mão sobre o teu coração. Diga assim: Espírito Santo, que a tua presença venha governar a minha vida. Escreva nos comentários agora também isso. Escreva que a tua presença venha governar a minha vida. Amém, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui. Um bom dia a todos. Eu quero falar com vocês aqui hoje de maneira breve. Por que as portas às vezes se fecham para nós, pessoal? Nós sempre oramos, pedimos a Deus que Ele possa abrir as portas. E quando uma porta se fecha, a gente se revolta, briga com o diabo, e tem que brigar mesmo, né? De fato, querido, Satanás ele quer fechar as nossas portas. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Quero ler com você aqui um texto antes de orar. Bom, já oramos, né? Mas antes de fazer a oração principal aqui, Apocalipse 3, 7 e 8. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele abre, e se ele abrir uma porta para você, presta atenção, ninguém vai fechar. Ninguém vai roubar. Entendeu? Só que a Bíblia está dizendo também, pessoal, que ele fecha. E quando ele fecha, ninguém abre, né? Eu quero falar um pouco com vocês. Vamos pensar um pouco nisso, né? Às vezes, nós nos questionamos. Por quê? Que a impressão que temos é que as portas estão fechadas. Vale dizer, sabe, pessoal, que às vezes nós somos traídos pela nossa própria mente. Porque deixamos de apreciar todas as portas que Deus abre. Tantas bênçãos, tantos livramentos, o nosso trabalho. É uma bênção. Sabe, queridos, os acessos que Deus tem nas nossas vidas. Só que aí nós, às vezes, inculcamos com uma área da vida. E nessa área específica, nós pedimos para que o Senhor abra uma porta. E aí essa porta não se abre e fica parecendo que tudo na vida está travado. Já aconteceu com você isso? Mas o que eu quero falar com vocês aqui? Toda porta, queridos, tem um propósito. Quando você entra por uma porta, você está acessando um destino. E é assim, gente. E para que possamos acessar esse destino, não basta apenas termos as portas abertas. Entende? É muito mais importante o que está do outro lado da porta do que a simples abertura da porta, você entende?
Por que que às vezes parece que uma porta se fecha para você? Sabe por quê, gente? Às vezes Deus mesmo fecha. Presta atenção, é Deus quem fecha. Não é o diabo, tá bom? Sim, tem situações que é o diabo, mas eu quero te falar de situações onde Deus fecha a porta. Então você pede para que Deus abra uma porta numa determinada empresa para trabalhar. E as portas não se abrem. Você faz tudo certo, passa pelas entrevistas, tem um bom currículo, se sai bem em todas elas. Por quê, né, gente? Sabe por quê que Deus fecha às vezes? Para nos proteger, pessoal. Pois é. Às vezes aquele emprego vai ser ruim para você. Você será prejudicado, prejudicada. Às vezes aquela escolha, aquilo que você queria. Às vezes aquela... Eu lembro, gente, uma casa que eu logo que casei, comprei, junto com a minha esposa. E nós financiamos. Tentamos financiar, na verdade. E era o sonho, recém-casados, já de ter uma casa, né? E eu tive já essa escolha de, logo no começo, comprar. Mas, pessoal, a casa que nós escolhemos, na verdade, nós nem assim bem escolhemos, né? Foi um familiar que veio, ó, uma boa proposta, um bom lugar, e enfim, né? E nós entramos ali. Só que nós entramos, enquanto isso, a papelada para a compra da casa estava rolando. E, gente, não dava certo. Era uma casa que ela estava no nome de muitas pessoas e precisava que o nome de todos estivesse sem restrições, aquelas coisas, né? E aí, do nada, era assim, pessoal, estava quase para ser aprovado, para liberar o financiamento, o nome de um aparecia com problema. Aí esse um ia lá, resolvia, logo depois tinha algum outro pequeno entrava. E nós fomos vivendo ali, nós ficamos nessa casa aguardando por quase, acho que uns 6 meses. E ali, gente, nós vimos como era ruim morar naquele lugar. Não nos adaptamos, uma vizinhança que não era legal, um bairro estranho, meio perigoso, que gerava insegurança. E Deus travou, Deus fechou aquela porta. Porque se tivesse dado certo o financiamento, é lógico que mesmo uma casa financiada, é possível depois vender, né, e tudo, mas seria mais difícil, né, pessoal? Então, eu só dando um exemplo. Às vezes não deu certo, uma porta se fechou, a gente fica triste, mas é Deus protegendo, entendeu? Então, ó, ao invés de murmurar, agradeça. Por que que a porta se fecha na tua vida? Porque o Senhor deseja te proteger, em primeiro lugar. Em segundo lugar, queridos, por que que uma porta se fecha? Às vezes porque o Senhor deseja nos redirecionar. Então a gente quer entrar naquele lugar. E a gente tem na mente, sei lá, eu falei aqui, né, de morar numa casa, trabalhar em determinada empresa, enfim, comprar um veículo. Mas talvez aquilo que você anseia não faz parte do plano que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. Então ele vai te redirecionar. Então, quando uma porta se fecha, é porque o Senhor quer mover você e eu para o lugar certo. E o lugar que nós estamos entrando, quando essa porta se abre, vamos acessar um lugar que talvez não seja para nós. Você sabia que os ambientes que nós vivemos, eles precisam fazer parte do nosso propósito? Exato. As pessoas com quem você se relaciona. Se você estiver no lugar errado, a sua vida não vai fluir. Outro dia eu vi um postzinho na internet, eu achei interessante, né? Lógico que ali é motivação. O cara pegou lá como que é? Acho que era uma garrafinha de água.
A garrafinha, a mesma garrafa de água sendo vendida na rua era R$1. Aí a mesma garrafa sendo vendida num supermercado era 3. E a mesma garrafa sendo vendida num shopping center era acho que 8, algo assim. Aí ele falou assim, olha, o que determina o valor dessa garrafa? É o lugar onde ela está, né? Então tem lugar que ela vai valer mais e tem lugar que ela vai valer menos, né? Você mesmo, com seus dons, com seus talentos. Existem lugares, talvez o lugar onde você está hoje, você é muito valioso e valiosa. Mas sai desse lugar para ver. Ou o contrário, talvez hoje você, o lugar onde você está, você não recebe o devido valor, porque talvez você esteja no lugar errado. Em outro lugar você vai valer mais. Claro, mas toma cuidado, não, isso não é pretexto para que você tome decisões erradas, ok? Tem que acertar o passo. Então Deus fecha portas para nos direcionar. Amém, gente? Em terceiro lugar, o Senhor fecha portas para nos preparar. Às vezes é até a porta certa. Você vai acessar aquele lugar em Deus, mas você ainda não está preparado ou preparada. Aí o Senhor não nos dá. Entende? Imagina um pai que tem um filho, e esse pai que está ali guardando dinheiro para esse filho. Imagina isso. Aí esse filho, essa criança nem sabe que tem ali uma poupança para ele ou para ela. E aí o pai conta, filho, sei lá, 5, 6 anos, tem uma poupança já com uma quantia significativa. Desde que você nasceu, eu venho guardando dinheiro para você, né? A criança, coloque-se no lugar da criança. Pai, eu quero agora, me dá agora, me dá. O pai não vai dar, porque ele sabe que se ele der, essa criança vai gastar esse dinheiro com coisas supérfluas. Ao invés de guardar, de usar esse dinheiro lá na faculdade, lá para frente, ou para comprar o primeiro carro, quando chegar aos 18 anos, não, a criança vai gastar com bala, chocolate, né? É o que a gente faz, pessoal. Às vezes porque nós somos como crianças, nós não entendemos o plano de Deus. Estamos pedindo, orando, Senhor, me dá, eu quero. Ele quer também, mas você não está preparado ainda. Então ele fecha a porta para tratar com você, entendeu? Amém? Você está me entendendo? Por que Deus fecha as portas nas nossas vidas, queridos? Para nos preparar. E para finalizar, o Senhor fecha as portas para você, para depois te abrir, para te preparar para algo muito maior. Bom, que tem a ver com o que eu acabei de dizer. Que tem algo grande a teu respeito. Ele está te preparando. Ele está trabalhando você para que você acesse a herança. Amém? Você e eu só precisamos estar na vontade de Deus. Escreva aqui assim nos comentários. Deus vai abrir as portas e vai me preparar para que eu alcance a minha herança. Meu Pai, nessa manhã, eu apresento cada um dos teus filhos. Estamos aqui, eu inclusive. Ó Deus, fecha mesmo as portas que precisam ser fechadas, para que não venhamos cometer erros. Me guarda os meus amigos, os meus irmãos. Cada pedido de oração aqui colocado, descrito, eu oro, sou um com eles e peço para que o Senhor os abençoe, que o Senhor venha suprir as necessidades imediatas em nome de Jesus. E nós queremos e vamos acessar o nosso destino, que faz parte do plano que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, tenha um dia cheio da bênção, um dia na presença poderosa de Deus, amém? Se foi abençoado aqui, deixa a curtida no vídeo, pode escrever nos comentários os pedidos de oração e compartilha esse vídeo com quem você ama. Deus te abençoe e até amanhã, pessoal. Te buscamos. Obrigado, Pai, por esse tempo tão bom, tão maravilhoso aqui com os meus irmãos. E a tua presença flui nessa manhã, flui.